de Deuteronômios e tantos livros, né, que ainda nós estamos iniciando aí o Antigo Testamento. Os irmãos que já tiveram oportunidade de fazer a leitura das Sagradas Escrituras de Gênesis até o Apocalipse, ou até mesmo em livros separados, nós vemos aí esses personagens, né, que eles têm todo um propósito, né? Eles têm toda uma visitação de Deus. E quando nós falamos de Deus visitando a nossa casa, nós vemos ali Noé, quando ele recebe aquele projeto de Deus sobre a arca, e não foi um projeto imediato, né? Foi um projeto ali que Deus falou com ele, Deus mostrou a situação, Deus deu os detalhes da construção daquela arca, né? Deus deu as situações, né? Deus deu os meios para que Noé concluísse aquele projeto e colocou o Noé e a sua família dentro daquela arca, né? Foi um projeto completo de salvação daquela família e de salvação do projeto de Deus para a humanidade, né? Assim mesmo, dentro desse segmento nós vemos aqui, quero convidar os irmãos para que nós possamos ler Gênesis 18, que é mais um projeto de Deus, mas o personagem desta vez é Abraão, né? Aparecem 3 anjos a Abraão, está registrado em Gênesis 18. Nós vamos ler aí até o versículo 18, até o versículo 16. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tem achado graça aos seus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante. Porquanto, por isso, chegaste até o vosso servo, e disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ter com Sara a tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Eila, aí está a tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouvindo-a Sara à porta da tenda, quis traz atrás dela. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu Sara, olha que audácia dessa mulher, né? Pois riu Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Porque se riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tomarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porque me temeu. E ele lhe disse: Não diga isto, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, e os acompanhou. Graças a Deus. Irmãos, quando nós lemos esse trecho de Gênesis 18, ele antecede a um contexto muito interessante da jornada de Abraão, né? Abraão, ele vem ali de uma terra chamada Ur dos Caldeus, né? Quando Deus fez uma promessa para ele, que o chamou para que ele saísse da terra e do meio da parentela. Quando Abraão é tirado dessa terra de Ur dos Caldeus, né? Ele era o filho mais velho, né? Normalmente, naturalmente, o filho mais velho, ele herda a terra, ele herda os servos, e tudo que vem junto com aquela... Tudo que vem
com aquela família, né? Inclusive os deuses daquela família. Mas Deus tinha um propósito diferente para Abraão. Né? E da segunda maneira, quando nós olhamos, antecede também a Abraão passando por uma primeira prova, que foi a fome. Quando ele saiu junto ali com o seu sobrinho Ló, com a sua esposa, aqueles servos, né, da terra de Ur dos Caldeus, eles passaram por uma situação de grande fome, né, por esse caminho que eles estavam indo à terra que o Senhor o tinha direcionado, né? Então, antes de consultar o Senhor, eu acredito que seja em Gênesis 14, que ele resolve descer à terra do Egito, né, e buscar ajuda com o faraó. Só que dentro dessa situação de ir para a terra do Egito para buscar ajuda com o faraó na questão da alimentação, o que acontece? O Egito tem valores diferentes do que Abraão tem, né? Tem deuses diferentes, tem situações diferentes, e Sara era uma mulher muito bonita. Então, quando nós olhamos para a situação de Abraão, e existia, né, o faraó tinha um harém muito grande, né? Então esse harém era só chegando mulheres jovens e mais velhas, mulheres que eram tomadas dos seus maridos, que eram assassinados, e por aí ia. E dentro desse medo, Abraão ele mentiu para o faraó dizendo que Sara era sua irmã, que de fato era, mas ela também era esposa dele, né? Então quando o faraó, que foi visitado em sonho por Deus, dizendo devolve a mulher do Abraão, ele falou, por que mentiste para mim? Ele devolveu a mulher para Abraão e ainda deu presentes para ele ir longe, para ele ir embora, mas embora para muito longe. E lá foi Abraão com Ló e todo aquele pessoal, e justamente por todos esses presentes que eles receberam, houve ali um conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, porque eles não tinham espaço, né, com tanto gado para pouco espaço. Né? E foi aí que houve uma separação entre Ló e Abraão. Né? Abraão poderia escolher o lugar que ele iria e Ló ficaria com o que sobrasse, mas ele deu essa oportunidade para o seu sobrinho escolher. Né? E Ló decidiu, olhando para aquela terra, ele escolheu o melhor que era aos seus olhos. Né? Ele olhou para outra banda, onde era direcionada a cidade de Sodoma e Gomorra. E olhando no capítulo 14, nós temos aí a invasão dos 4 reis contra os 5 reis. Eu acredito que a gente já tenha falado sobre isso em uma outra ocasião aqui, que Abraão soube, né, dessa guerra onde o sobrinho dele estava envolvido, e lá se foi Abraão com 318 e entrou naquela guerra e tomou aqueles reféns que estavam, inclusive Ló e toda a sua família, e voltou-se. E nisso, irmãos, passaram-se 10 anos, né, da promessa que Deus havia feito sobre a vida de Abraão e Sara. Quando nós olhamos para essa situação de Abraão, quando Deus o visita e o faz essa promessa, o que acontece? Abraão estava com Deus e Deus ele restaurou a aliança, ele mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara, restaurou a aliança que tinha, porque os anos vão passando, as promessas elas vão ficando no esquecimento, o que era uma promessa de repente vira uma fagulha lá. Aleluia, glória a Deus! E as coisas vão passando e vai se esquecendo, às vezes essa promessa nem é desse jeito, às vezes foi só coisa da minha cabeça, ou então é o profeta que Deus usou que não usou muito bem, aí o tempo vai passando, e não foi diferente com Abraão, né? Ele foi se esquecendo da promessa e até mesmo do propósito, né? E eu quero que os irmãos registrem bem essa palavra, da palavra propósito, né? Abraão ele foi se esquecendo de qual que era o propósito que Deus havia tirado ele da terra de Ur dos Caldeus, do meio da terra dele, da parentela dele, e que o trouxe, né, para vivenciar uma nova história, um novo nome, uma nova condição, uma nova trajetória para ele e para a geração que Deus prometeu que faria dele, né, tão numerosa quanto as estrelas do céu e as areias da areia da praia, né? Quem é que pode contar as areias da praia? Né? Quem é que pode contar as estrelas do céu? E essa era a promessa de Deus para Abraão, né? Quando nós olhamos a maior necessidade de Abraão, aqui no versículo 18, no versículo 4, nós temos que reconhecer, assim como Abraão, a
a visitação de Deus. Quando chegaram aqueles 3 homens que se aproximaram de onde Abraão e todo aquele povo estava acampado, de imediato ele percebeu que não era uma visita comum, que não era uma pessoa qualquer que estava próximo a ele. Ele imediatamente, né, aqui a palavra é bem clara, que imediatamente, até mesmo em outras traduções, que ele de imediato, mais que depressa, né, ele foi preparar, já foi falar com aqueles homens, ele não falou para um servo, né, para alguma das mulheres, ou qualquer outra pessoa que ele poderia, né, ou até o próprio Eliezer, né, que era o filho da casa, ali, o servo dele imediato, que poderia ir falar com essas pessoas e servi-los, né, e falar, olha, faz alguma coisa por esses forasteiros. Ele foi pessoalmente, porque ele reconheceu que era uma visita especial da parte de Deus para a casa dele. Né? Então, é muito interessante quando nós observamos esses personagens das Sagradas Escrituras e a gente pensar e se colocar no lugar deles, né? Se Deus mandar alguém da parte dele para a nossa casa, para nos visitar, ou para nos mandar uma mensagem, ou se até mesmo o próprio Deus visitasse a nossa casa, se a gente ia saber reconhecer e saber receber a presença do Senhor na nossa casa, se a gente ia saber receber, se nós estaríamos prontos, né, para receber, para ser receptivos com a palavra do Senhor, né? Porque quantos de nós, no nosso dia a dia, a gente fala, Senhor, fala comigo, né? Usa alguém para falar comigo, fala comigo através de sonho, fala comigo, abençoa os meus projetos, mas muitas vezes o Senhor fala conosco e os nossos ouvidos estão tampados com tantas coisas, com tantas distrações, com tantos problemas, com tantas coisas que vêm nos distraído, que a palavra do Senhor ela está passando no alto da nossa cabeça e não está alcançando o nosso coração e não está alcançando a nossa mente, né? Então, da mesma maneira com que Abraão ele soube identificar a presença de Deus naquele momento, ele soube receber a presença de Deus, ele soube receber aquelas pessoas, aqueles 3, né? E segundo as Escrituras, até em outras passagens, inclusive em Provérbios, de que um daqueles 3 é a presença do próprio Deus que estava visitando ali aquele acampamento de Abraão. Né? Então é interessante com que nós abramos os nossos ouvidos, peçamos ao Senhor para que abra os nossos olhos espirituais, para que abra a nossa mente, para que nós possamos ouvir e entender a voz do Senhor quando Ele vem falar conosco, quando Ele vem nos direcionar. E aqui uma característica muito interessante de Abraão foi a hospitalidade. Né? Em um dos trechos aqui fala que ele foi até a tenda de Sara e ele falou, faz 3 medidas de farinha de bolo, e 3 medidas era para muita gente, não era só para 3 pessoas. Se a gente fala 3 medidas, a gente acha que é esse copinho de 200 ml, né? Que faz um bolinho ali que dá aquela forma. Pelas contas, né? 3 medidas de farinha, 3 flores de farinha, daria para todo mundo, muita gente comer, não só aqueles 3 homens, mas ele não só trouxe pediu para uma vitela bem feita, pediu para fazer um bolo, mas ele também serviu água e repouso. Aqui no 18:4 ele fala, né? Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés, recostai-vos debaixo dessa árvore. Ele foi hospitaleiro, ele não falou, vai ficando por aí, quando a comida estiver pronta eu te chamo. Não, ele ofereceu o melhor que alguém naquela situação, porque não era um lugar de fácil acesso de água. Né? Então, nas Escrituras, até mesmo na hospitalidade desse povo, quando você lavava os pés, até mesmo nas passagens de Jesus, né? Quando alguém lavava o pé, até quando o próprio Jesus lavou os pés dos seus discípulos, foi exatamente sobre isso, sobre você estar submisso, sobre você saber receber, sobre você saber se curvar, saber cuidar de pessoas que chegam próximas a você. Né? Então, Abraão ele teve esse cuidado de oferecer uma sombra, de lavar os pés daqueles visitantes, é a característica da hospitalidade. Como nós temos recebido o Senhor na nossa casa, né? O Senhor, ele muitas vezes quer encontrar lugar nos nossos lares, né? Na nossa conversa dentro da nossa casa,
casa, não só quando nós estamos com pessoas da igreja, com pessoas da rua, com outros amigos, Senhor. como o Senhor tem sido recepcionado dentro da nossa casa, dentro da nossa mesa, quando nós estamos nos alimentando, os programas que nós vemos na televisão, sobre o que nós acompanhamos nas redes sociais. Isso também é a hospitalidade dentro de receber a Jesus dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Jesus, ele tem tido oportunidade de fazer morada na nossa casa, morada nas nossas palavras, morada dentro das quatro paredes da nossa casa. Essa é a pergunta que fica para nós aqui nessa tarde. O que nós falamos, isso traz a glória de Deus para dentro da nossa vida, da nossa casa, no nosso crescimento espiritual diário. Aleluia, Deus. Quando aquele anjo, ele pergunta onde está a sua mulher, é referente como está a saúde da sua mulher. Se Jesus hoje perguntasse como está o seu filho, como está a sua filha, como está o seu esposo, não é só a questão de saber, tá bem, tá tudo certo, tá dormindo, tá comendo, é como está o relacionamento de vocês, de Abraão e de Sara, né? Porque assim, Deus tinha uma promessa de uma grande nação, mas para uma grande nação partir daquele casal, deveria existir um bom relacionamento de amizade, de carinho, de respeito, de bom trato, de hospitalidade entre o próprio casal. E é exatamente essa a palavra, a conotação que se dá nessa frase. Onde está a sua mulher? Como está a sua mulher? Como está o relacionamento? Da mesma maneira, Deus nos pergunta como está o relacionamento com seus filhos, como está o relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, com os seus vizinhos. Se Deus precisar te usar para falar com um dos seus vizinhos, você tem um bom trato, e eu não estou falando de você estar frequentando a casa da pessoa todo dia, mas de você ter um livre acesso. Aleluia, Deus! De um boa tarde, se qualquer coisa, o seu carro quebrar na rua, você vai ter, olha, estou precisando de usar o seu telefone. Qual que é o relacionamento que nós temos com pessoas que corriqueiramente nós encontramos na rua? É de um bom dia ou de simplesmente ignorar a pessoa como se fosse um pedaço de madeira? Né? Então, essa é a questão da hospitalidade cristã, parte também disso, de nós sabermos receber na nossa casa, de sabermos trabalhar a Jesus dentro da nossa casa e também da maneira que as pessoas veem a Jesus nas nossas vidas. Né? Glória a Deus! Quando nós olhamos aqui também a questão do propósito, e chegando nessa terceira fase, eu quero trazer para os irmãos a questão do propósito, né? Quantas pessoas, normalmente, né, dos mais jovens, essa pergunta, mas até mesmo para as pessoas mais velhas, qual que é o propósito da minha vida? Qual que é o propósito que Deus tem para eu trabalhar na obra do Senhor? Qual que é o propósito que eu tenho, né? E essa dúvida, para muitos, vai corroendo os dias, vai corroendo os anos, né? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu dom? Qual que é o meu talento? Né? E essa dúvida, ela vai nos deixando muitas vezes paralisados, ela vai nos deixando chateados, né? Porque muitas vezes a gente não consegue encontrar um foco, encontrar um objetivo. Eu não sei muito bem, eu não sei se eu faço isso muito bem, eu sei pintar uma parede, mas não é muito bem, eu sei varrer um chão, mas não é muito bem, eu sei construir uma casa, mas não é muito bem. Aí fica muitas vezes a gente dá tanta vazão à voz do inimigo e esquece que Deus tem um propósito específico para cada um de nós, de uma maneira especial, né? Eu quero trazer para os irmãos aqui, 18, o versículo 19. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar aos seus filhos e a casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Quando nós falamos sobre o propósito, tem alguns personagens aqui que no final da vida deles, ou até mesmo eles no momento, né, da trajetória, eles não conseguiram entender. Quando nós olhamos o propósito da vida de Noé, e quando nós lemos, né, toda a trajetória dele, falando e buscando madeira e construindo aquela arca, e os filhos que vieram junto com ele para construir aquela arca, e enquanto ele batia construindo aquela arca, ele falava para aquele povo com o coração endurecido: olha que Deus vai destruir esse povo, que vai cair chuva do céu, e aquele povo ali murmurando. O
propósito da vida de Noé era construir uma arca e salvar a sua família. Outras pessoas também teriam sido salvas se eles tivessem crido, mas o propósito dele era salvar a sua família, né? Quando nós falamos sobre o propósito da vida de Moisés, ele também foi salvo numa arca, uma pequena arca, né, que a sua mãe construiu. E quando nós observamos os detalhes da vida de Moisés, o propósito real da vida dele, ele foi salvo numa arca, mas o propósito real da sua trajetória foi tirar o povo da escravidão do Egito, né? Foi libertar aquele povo. Quando nós olhamos para o propósito da vida de Josué, eu acredito que mesmo ele sendo tão jovem, até mesmo Moisés, até mesmo Noé, quando estavam dentro daquele propósito, eles não imaginariam que seria algo tão grande, que se refletiria tantos e tantos anos, né? E que hoje nós estaríamos aqui falando sobre a vida deles. Jesus. Quando nós falamos sobre o propósito da vida de Davi, quando que alguém olharia para um rapaz, o mais novo de tantos irmãos talentosos, né? Que olharia para ele e falaria que ele seria o rei e que seria o mais respeitado segundo o coração de Deus. E isso não quer dizer que Davi ele foi perfeito em todas as suas coisas, que ele foi exatamente maravilhoso. Ele teve muitas falhas, mas o coração de Davi era totalmente voltado para Deus, né? E o propósito dele era solidificar o reino. Quando nós olhamos para Salomão também, que teve uma trajetória ímpar como rei, e nós olhamos que a trajetória dele estava baseada na construção do templo, e não foi só a construção do templo que ele fez grandes coisas, muitas coisas, mas quando nós olhamos a base da vida de Salomão, muitas vezes ele na trajetória dele, ele não imaginaria aquilo. Quando nós olhamos para Neemias, né, que era o copeiro do rei, a principal coisa que ele fazia era servir o rei, era cuidar da alimentação do rei. Mas na trajetória principal da trajetória de Neemias era o quê? Reconstruir os muros de Jerusalém. Quando nós olhamos para João Batista, ele preparou o caminho do Salvador. Quem é que olharia para uma pessoa tão louca, né, e desequilibrada aos olhos daquela população, de que João Batista ele viria antes do Salvador, né? E quando nós olhamos para Paulo, que era uma pessoa que perseguia os cristãos, e quando nós olhamos para essa pessoa, que ele levou o evangelho aonde o evangelho não chegaria, que era para os gentios, né? Então, quando nós olhamos para a trajetória de todas essas pessoas, é muito interessante que nós olhemos para a nossa trajetória e peçamos ao Senhor para que nos dê o foco do nosso propósito, né? Porque a gente fica muitas vezes, nós temos as nossas responsabilidades, nós temos os nossos dias, né, com agenda, que tem trabalho, que tem criança, que tem casa, e que tem emprego, e tem tantas coisas, e saúde, e doença, mas nós vamos pedir agora nessa tarde para o Senhor, para que Ele venha guardar o nosso Aleluia, caminho, glória a Deus! venha, nos dar o objetivo e centralizar o propósito dele na nossa vida. Aleluia, Deus! O propósito de Abraão, quando nós olhamos, o propósito de Abraão era o quê? Era perpetuar para a semente dele a palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor não se perdesse, né, dentro da sua geração. E o propósito era o quê? Guardar o caminho do Senhor, está registrado em Gênesis 18, 19. Guardar o caminho do Senhor não era alguma coisa que ele poderia fazer, mas da maneira com que ele recebeu a Deus dentro da sua casa, recebeu ao Senhor dentro das suas convicções, se afastou daquilo que poderia o afastar do propósito de Deus, fez com que todas as promessas tivessem se cumprido na vida e na trajetória daquela família. Então eu quero convidar os irmãos aqui nessa tarde, para que nessa oração final a gente venha pedir para o Senhor, né, para que Ele venha nos abrir o nosso entendimento e nos direcionar para o nosso propósito central, né? Nós não temos apenas uma responsabilidade na vida, mas nós temos algo central. Qual que é o nosso propósito central da nossa vida? Qual que é o nosso propósito central com a nossa trajetória, com a nossa caminhada, com a nossa família? Quais são as responsabilidades que nós temos dentro da nossa geração, né? Como é que nós temos recebido a Jesus dentro da nossa casa, dentro das nossas palavras, na nossa mesa? Então que a nossa oração agora desse final de tarde seja esse, pedir para o Senhor para que Ele venha nos direcionar ao nosso propósito. Amém? Quero convidar a igreja a se colocar de pé para que nós venhamos
fazer essa oração com o coração totalmente voltado para que o Senhor venha abrir também o nosso entendimento, os nossos ouvidos, para que quando o Senhor vier se apresentar a nós, de alguma maneira, numa visita, numa palavra, num louvor, nós saibamos como receber essa palavra, nós saibamos como identificar essas palavras e que o nome do Senhor venha sempre ser glorificado na nossa vida, na nossa casa e na nossa geração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Maravilhoso Deus, eterno Deus, Pai, em nome meu de Pai. Jesus, nós pedimos, meu Deus, aqui nessa tarde, que a Tua mão de poder, a Tua graça e a Tua misericórdia, que venha abrir, Senhor amado, nosso entendimento. Venha, Senhor amado, nos dar foco, nos dar propósito, Senhor, nos direcione, nos capacite, Senhor, nos encha do Teu Espírito Santo e que toda distração que vier na nossa mente, no nosso coração, que venha desviar, Senhor amado, o nosso propósito, que venha nos desviar de ouvir a Tua voz, que venha nos desviar, Senhor amado, de estar no centro da Tua vontade, que caia por terra em nome de Jesus, que toda seta do maligno, que toda obra do mal, que todo pensamento contrário, que toda vez que nós abramos o nosso ouvido para dar, Senhor amado, vazão às vozes do inimigo, que essas vozes caiam por terra em nome de Jesus, que nós sejamos cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós te pedimos aqui nessa tarde. Continua conosco e que os Teus objetivos, Pai amado, sejam vitoriosos em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em toda a nossa geração.